precisava de uma nação para ser sua, uma nação da qual o Salvador do mundo viesse a nascer. E Deus precisou começar por um homem, e Deus escolheu Abraão, um homem que morava no meio de um povo impuro, um homem que ainda não havia conhecido Deus, e Deus o chamou. E por alguma razão, Abraão creu num Deus que não conhecia, entregou a vida a ele, e Deus faz uma grande promessa, e Deus chama Abraão, e lá em Gênesis capítulo 12, versículo 2, Deus diz: farei de você uma grande nação. Abraão, vem cá, eu tenho um sonho, eu tenho um projeto, e quero que você faça parte deste projeto. Eu vou fazer de você uma grande nação. Abraão não sabia ainda, mas Deus estava falando da nação de Israel, que começou em Abraão. E Deus diz: eu vou abençoar você, o abençoarei, você será uma bênção, e eu vou engrandecer seu nome. As pessoas vão saber quem é Abraão. Milênios de anos após você, 4.000 anos depois, as pessoas vão pregar sobre você, vão engrandecer seu nome. Então, Abraão, seja uma bênção, abençoe as outras pessoas, cumpra o propósito que eu te chamei, porque eu vou abençoar para que você abençoe. Esse foi o chamado de Deus para este homem, foi a promessa de Deus para este homem. Abraão creu, Abraão não duvidou, Abraão foi lá e aceitou e ouviu essa promessa. Gênesis capítulo 15, do verso 1 ao 6, hoje nós vamos estudar um pouco a palavra. Gênesis capítulo 15, do verso 1 ao 6, diz assim: depois Abraão teve uma visão. Alguns anos depois que Deus chama Abraão, que faz essa promessa, Abraão tem essa visão. E nessa visão, o Senhor diz para Abraão: Abraão, não tenha medo. Não tenha medo, sou Deus. Não fique com medo. Eu protegerei de todo perigo, vou te proteger. Porque você vai sair numa aventura, numa missão nunca antes conhecida. Eu vou te proteger de todo perigo e vou lhe dar uma grande recompensa. E Abraão responde para Deus: ó Senhor meu Deus, no verso 3, de que vale a recompensa? Deus, você vai me recompensar de quê? Para quê? Eu preciso de recompensa. De que vale a recompensa se eu continuo sem filhos? O Senhor disse que de mim faria uma grande nação, mas nenhum filho eu tenho. Eu continuo sem filhos. Não preciso de recompensas, eu preciso de filhos. Era isso que Abraão estava dizendo. E ele chegou a dizer: o servo, eu tenho um servo que mora em Damasco, Eliezer, é ele que vai herdar tudo que eu tenho, porque eu não tenho filhos. Eu vou morrer e vai ficar nem para a esposa. Naquela época a herança não ia para a esposa, para a mulher, então iria para o servo dele. No verso 3 ele diz: tu não me deste filhos. Senhor, tu me fizeste uma promessa, beleza, mas tu não me deste filhos. E por isso um dos meus empregados, ele nasceu aqui na minha casa, ele é meu empregado e ele vai ser o meu herdeiro, porque não tem filhos. Então o Senhor falou de novo, falou outra vez com Abraão e disse: Abraão, presta atenção, vai ser o seu próprio filho que vai ser seu herdeiro. Não vai ser seu empregado Eliezer, vai ser seu filho. Às vezes a gente não entende quando é que Deus fala com a gente, e por não percebermos, não notarmos possibilidades, nós queremos ficar encontrando meios para que Deus possa agir através dos nossos meios.
Abraão já estava dando jeitinho. Em outras palavras, Abraão estava dizendo assim: Senhor, eu não tenho filhos. Então, eu já entendi. O Senhor disse que de mim será uma grande nação, mas vai ser do meu empregado. Através do meu empregado, porque só tem ele. Só tem ele, eu não tenho filhos. E Deus precisa falar com Abraão de novo e dizer: não, Abraão, vai ser das suas próprias entranhas, vai ser seu próprio filho. Vai ser seu próprio filho. Você vai gerar. E aí, Deus faz uma coisa grandiosa com Abraão. Sai daqui. Deus estava falando com Abraão. Abraão estava dentro da tenda. Naquele tempo não tinha casa, né, gente? Eram tendas. E Abraão estava dentro da tenda dele. E Deus fala assim: vem aqui para fora, Abraão. Vem ali. Era noite. Deus estava falando com Abraão à noite. Eu já vi o céu do deserto, lá do Monte Sinai à noite. Irmãos, é incrível. Não tem nada parecido que eu possa dizer para vocês assim. Nem o céu que você tenha visto de lindo, de maravilhoso, se equipara àquele céu estrelado lá do deserto. E Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, presta atenção. Eu sei que para você é difícil entender com a mente. A gente quer entender as coisas de Deus com a nossa mente. Deus queria que Abraão aceitasse no coração aquela verdade. E Deus manda Abraão olhar para o céu e falar assim: vamos lá, lembra, eu não sei quem aqui já brincou quando criança de contar estrela. Olha aquela, vamos tentar contar estrela. Olha, não pode que dá verruga na mão, no dedo. Tinha isso, a gente falava é contar, apontar para a estrela da verruga. Então vamos lá, vamos contar. Abraão, conta. Vamos lá, meu filho. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Senhor, já confundi tudo. Não tem como contar. Podes contar, Abraão? Não posso. Pois é. Assim vai ser a sua semente. Assim vai ser a sua descendência. Você está vendo o que eu estou querendo te dizer? Olha para cima. É isso que eu estou te falando, Abraão. Não dá para contar essa tanto de estrela. E aí o que acontece? Depois que Deus leva Abraão para essa aula prática e manda ele olhar para o céu, contar as estrelas, no verso 6 diz: creu Abraão em Jeová. Abraão creu em Deus o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. Uma coisa importante: até então Abraão tinha ouvido Deus e aceitado a promessa de Deus, mas agora o quadro muda. Agora Abraão creu com o coração. Abraão tinha ouvido e entendido com a mente. Agora Abraão recebe com o coração. E não só, então, Abraão recebeu a palavra de Deus, mas Deus o aceitou. Deus aceitou Abraão, porque viu nele fé. E Deus recebeu Abraão como o alvo da sua promessa, o alvo do seu sonho, do seu projeto. No capítulo 16 de Gênesis, verso 1, olha que coisa interessante. Deus fez uma promessa, Deus renovou a promessa, Abraão creu, e um pouquinho mais para frente, Gênesis capítulo 16, verso 1 diz: ora, Sara, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Aparece um grande problema. Mas para quem é esse problema? Para quem fez a promessa ou para quem recebeu a promessa? Esse problema de Sara não dar filhos a Abraão era um problema para Abraão ou para Deus? Deus havia escolhido um homem para dizer que dele sairia uma grande nação. Mas será que Deus não sabia que a mulher dele era estéril? Mas será que Deus não sabia? Ou será que não havia nenhum problema para Deus a mulher dele ser estéril? O que
que havia de importante para Deus era o sonho de Deus, e não se Abraão ou Sara eram potentes. O sonho de Deus era importante, e Deus não se preocupou se Abraão e Sara tinham um potencial humano para fazer o sonho de Deus acontecer. A única coisa que Deus se importava era se eles tinham fé, não se ela era fértil ou infértil, não se ela estava estéril ou não, mas se eles tinham o quê? Se eles tinham o quê? Fé. Era a única coisa que Deus se importava. Eles têm fé. E Abraão se viu diante daquela situação porque descobriu que a sua mulher não lhe dava filhos. Era estéril. Capítulo 17. Pode deixar os versículos, só muda quando eu mudar o versículo, tá bom? Enquanto isso, permanece o versículo. Capítulo 17, versos 15. Nós vamos ler do 15 até o 21. Mais para frente, Deus diz para Abraão: de hoje em diante, Abraão, preste atenção, fica ligado, Abraão. De hoje em diante, não chame mais sua mulher de Sarai, porque antes o nome dela era Sarai, mas chame de Sara. Tira o i do final, só chame de Sara. Por quê? Aí tem uma história em hebraico que o i lá de trás para frente era uma situação estéril, Deus anda com aquele nome de esterilidade, deixa o nome de fértil e diz: agora chama ela de Sara, aquela que é fértil. Eu abençoarei Sara. Eu darei a você um filho. Só que esse filho nascerá de quem? De Sara, da infértil, aquela que é estéril. Esse filho nascerá de Sara. Verso seguinte: eu abençoarei Sara. Eu darei a você um filho que vai nascer dela. Não vai ser da escrava, vai ser dela. Sim, eu vou abençoar Sara e vou fazer de Sara mãe de nações. Eu não estou chamando só você, Abraão, para ser pai de nações. Eu sou um Deus de família sacerdotal. Eu estou chamando você e eu estou agora abençoando Sara. Eu estou confirmando o ministério de Sara. Eu estou ratificando o ministério de Sara. Assim como eu te chamei, te abençoei, te aceitei, eu chamo Sara, eu mudo o nome de Sara, eu abençoo Sara, eu torno o ventre de Sara fértil, ela não é mais estéril, ela vai gerar. Eu abençoarei Sara e ela será mãe de nações, mãe de multidões, e haverá reis. Olhe, preste atenção, Abraão, vai nascer, da sua descendência vai nascer reis. Estava falando do rei Davi e principalmente do rei Jesus, que viria do ventre de Sara, de uma pessoa estéril. E diz o texto, verso 17, que Abraão se ajoelhou. Abraão encostou o rosto no chão. Eu fico imaginando a cena. Eu acho que ele se ajoelhou. Eu acho que ele encostou o rosto no chão para esconder o rosto. E ele começou a rir. Escondido de Deus. Deus me contou aqui. Começou a rir. Cara, só Deus mesmo para vir com as ideias mirabolantes. Como é que é? Você era o quê? Cachaceiro? Vai ser o quê? Líder de célula? Você é o quê? Você chegou a encostar numa arma, né? Se sentiu. Qual que você quer ser quando crescer? Bandido. Hoje você é o que mesmo? Um pregador do evangelho. Você vai ser um pregador do evangelho. Você está maluco, esse líder. Essa pessoa que
Abraão caiu na gargalhada. Por acaso um homem de 100 anos, até você ia cair na gargalhada, porque tem homem de 50 que já, você entende? Por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? Estou com 100 anos, Jesus. Você vai ser pai. Deus, não há problema em ti, estou falando que o problema é meu. E continuou: será que Sara, com seus 90 anos, pode ter filho? Deus é demais, gente. Está me contando piada. Está me fazendo rir. Ou a gente agora ia pensar assim: não é Deus? Se tem certeza que é Deus que está te falando? Não, Deus não ia falar um negócio desse. Aí diz assim: então Abraão disse a Deus o seguinte: quem dera, de novo. Primeiro Abraão foi e focou em Eliezer, o seu escravo, o seu empregado, querendo dar um jeitinho para Deus realizar o plano através de Eliezer. Agora Abraão faz o quê? Quem dera. Abraão tinha tido um filho com uma escrava chamado Ismael. Aí ele falou: mas eu já tenho um filho com a escrava. Deus está falando que vai ser de Sara. Senhor, não dá para o Senhor abençoar Ismael? Ismael já está aqui, já está vivo. Eu sou velho, tenho 100 anos. Sara tem 90. Para que enrolar? Para que usar? Para fazer as coisas mais difíceis? Usa, abençoa Ismael. Pronto, ele é meu filho. E vai ficar tudo certo. E Deus responde para Abraão no verso 19: o que eu disse para você, Abraão, foi que Sara, a sua mulher, vai lhe dar um filho. E você vai chamar esse filho de Isaac. O nome dele não é Ismael. Eu estou falando de Isaac. Eu estou falando de uma semente, da onde virá um povo, da onde virá um rei, da onde virá um salvador. É dessa semente que eu estou falando. E eu vou manter a minha aliança com Isaac e com os descendentes de Isaac, com os filhos de Isaac. Deus continua dizendo no verso 20: eu também ouvi o seu pedido a respeito de Ismael. Eu escutei. Tudo bem, você tem um filho chamado Ismael. Vou abençoar Ismael. Vou fazer com que Ismael tenha muitos filhos. Vou abençoar. Ele vai ter 12 príncipes. Ele vai ser pai de uma grande nação. Porém, no verso 21, porém, a minha aliança eu vou manter com Isaac, o filho que ainda não nasceu. É o filho da promessa. É com Isaac, o seu filho que Sara vai dar à luz. Nesse mesmo tempo, daqui a um ano, você vai estar com esse filho nos braços. Deus é um Deus de coisas incríveis. Deus é um Deus de coisas mirabolantes. Elevado demais para nosso tamanho pequenininho. Indo um pouquinho para frente, capítulo 18, verso 10 a 15. O capítulo 18, verso 10 a 15. Acompanhe comigo essa história. Dessa vez aparecem 2 anjos para falarem de novo a mesma coisa. De novo com Abraão. E esses 2 anjos visitam a tenda de Abraão novamente. E um deles fala para Abraão: no ano que vem eu virei visitá-lo outra vez. E nessa época, nesse mesmo mês, no ano que vem, a sua mulher vai estar com um filho. Sara, através dele, na entrada da barraca, Sara estava atrás dele na entrada da barraca, escutando a conversa. Coisa de mulher, não é só de mulher não, tem homem também que fica escutando conversa.
Eu conheço muitos que passam isso. Sara ficou ouvindo a conversa dos anjos com Abraão e ficou escutando. Quando ela escutou dizer: ano que vem eu vou vir e vai ter um neném, vocês vão estar segurando o neném. Ela escutando na entrada a conversa. A palavra diz que os dois eram muito velhos, no versículo 11. E Sara já tinha passado a idade de ter filho. Já falei para vocês que ela estava com 90 anos. No verso 12, o que Sara fez? O que Sara fez? Só que ela, olha como Deus conhece. Ela foi mais discreta. Ela não disfarçou, escondeu a cara. Ela riu por dentro. Ela nem riu por fora. Que piada. Não, ela por dentro. Vocês estão vendo a rir? Não, mas eu estou por dentro. Estou achando uma graça. Ela riu por dentro. Aí pensou assim, olha o pensamento dela: como vou ter prazer sexual agora com o meu querido Abraão depois de velhos? Esses anjos, ó. Aí o Senhor pergunta para Abraão assim: por que Sara riu? Por que ela disse que está velha demais para ter um filho? Será, verso 14, que para o Senhor há alguma coisa impossível? Irmã, ei, será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois como eu disse, no ano que vem, nesse mesmo mês, virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara terá um filho. E já tinha dado o nome do filho, e vocês vão botar o nome dele de Isaac. Só que dessa vez, no verso 15, diz que Sara, quando escutou isso, parou de rir rapidinho. Ela ficou com medo. Sara ficou com medo e quis negar. Não estava rindo não. Eu não ri por fora, não rio mesmo não. Estava rindo por dentro. E Deus, como vê por dentro, as pessoas só veem por fora, né? Você pode disfarçar qualquer coisa para qualquer um, porque todo mundo só está olhando por fora. Então você pode fazer cara de paisagem, pode debochar, pode mentir, ou pode não, pode estar falando a verdade e a pessoa não saber. Mas Deus olha por dentro. E Sara sentiu medo e ela disse: não, eu não estava rindo não. Mas Deus disse para ela: não é verdade. Quando você riu, eu escutei. Você estava rindo, sim. Eu não sei se eu ia rir ou ia chorar. Com 90 anos, dizer que você vai ter um filho. Naquela época que cesariana não existia, não é? Eu não sei se as mulheres atuais são preparadas para serem tão mulheres assim como Sara foi. Sara foi um exemplo de mulher. Acho que as mulheres hoje precisam ainda aprender muita coisa. Vamos adiantar para o versículo, capítulo 21. Vamos comigo, capítulo 21. Capítulo 21, verso 2. E o final dessa história do homem que eu vou chamar homem de fé. Diga assim: homem de fé. Homem de fé. Então Abraão foi aceito por Deus porque ele é um homem de fé. E o final da história termina assim, 21, 2. E concedeu Sara. E deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus tinha dito. Ponto final. Independente dela querer ou não, chegou naquela data ela engravidou. E uma vez eu preguei sobre esse tema, falei assim: irmãos, foi o primeiro Viagra criado. Porque depois que os anjos saíram,
Ficou Abraão e Sara. Sara chegou. Abraão, eu estava rindo, não queria rir. Mas olha, Abraão, será que Deus me entende? Porque você tem 100 anos, meu velho, e eu 90. Aí vem um negócio assim, Abraão, olha. Sara! Ai, Sara, tá vindo um manto. Sara, querida, entra pra tenda agora. E daí eu não vou contar o resto. Daí, o resto está escrito aqui, Gênesis 21, 2. Que passou um ano e ela teve um neném. Certo? A cegonha chegou e jogou o neném lá em cima da tenda. E o sonho se realizou. Abraão, homem de fé. E aí, vem o filho. Qual o nome do filho? Isaac. Oh, glória a Deus, aleluia. Chega Isaac. E a gente vai para o capítulo 25 de Gênesis. Isaac vai ser pai de uma grande multidão. Ele é chamado homem do sacrifício. Isaac, aquele mesmo que com 12 anos foi levado para o monte, foi colocado em cima do altar, ia ser queimado. Abraão chegou, pegou uma faca, foi matar. E aí o anjo falou: para, Abraão, não precisa, já provei que você é um homem de fé mesmo. Agora larga o menino, porque esse menino é o homem do sacrifício. Vamos lá que eu tenho um projeto para ele. Capítulo 25, verso 20. E era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou Rebeca por sua mulher. Então Isaac conheceu Rebeca, tomou Rebeca, se apaixonou e conheceu Rebeca, se relacionou com Rebeca. Verso 21. Isaac orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porque a sua mulher era, meu Deus, isso é maldição hereditária. Abraão passou essa história toda, agora vem o filho, e ele justamente em casa, e ele começa a orar, Senhor, 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 eu acabei de conhecer e agora descubro que essa mulher é estéril. E ele ficou orando, porque ela é estéril. E diz o restante do versículo: e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, o quê? Concebeu. A história repetiu, né? A história foi indo para frente. Verso 24. Cumpridos os seus dias para dar à luz, Rebeca, o que tem? Gêmeos no ventre. Deus caprichou, abriu a madre. Rebeca estéril. Deus falou: recebe. Veio 2. Igual William e Rose. Vem, recebe. E abriu logo 2. De uma vez. E era Isaac, versículo 26, parte B. Era Isaac da idade de 60 anos quando o gerou. Deus falou com Isaac. Isaac conheceu Rebeca, ele tinha 40. Quando os gêmeos nasceram, ele tinha 60. Passaram 20 anos. 20 anos. E daí nasceu Esaú e Jacó. E a primogenitura foi para Jacó. Jacó daria sequência à semente de Abraão, Isaac e Jacó. E aí Deus abençoou Jacó. Vamos para o capítulo 29. Apóstolo, é sério que ele vai ficar falando da Bíblia? É sério? Tem coisa melhor do que a Bíblia? Não. Vamos para o capítulo 29.
29. Vamos lá para o final do verso 31. Acho que ele é 29. É, 29. Final do verso 31 do capítulo 29. Capítulo 29. 29. Porém, no final, Raquel, esposa de Jacó. Jacó escolheu e amou Raquel. Amou Raquel. Ficou apaixonado por Raquel. E aí ele casou com Raquel. Só que quando ele casou com Raquel, o que tinha Raquel? Tudo começou com Abraão. Deus foi escolher um cara para ser pai de multidões. Que a mulher era estéril, o filho nasceu, o filho casou com uma mulher estéril. Aí o neto, Jacó já era neto de Abraão, e casou com uma mulher estéril. Já pararam para pensar nisso? Estéril. Capítulo 30, verso 1. Teve Raquel inveja, ciúme da sua irmã. E ela vira para Jacó e disse: dá-me filhos, senão eu morro. Jacó, eu sou estéril, mas eu quero filhos, senão eu morro. A história diz que Jacó ficou muito chateado. Jacó brigou com ela. Você está com ciúme da sua irmã? Por acaso eu sou Deus para abrir sua madre? Você é estéril. Sua irmã tem filhos e agora você está com ciúme? Eu não tenho nada com isso. Sou eu que tenho que tirar filhos. Pede a Deus, porque eu não posso fazer nada. E aí houve aquela DR, aquela briga de casal, e ela chateada e ficou de mal com Jacó, e ficou muito chateada, e Jacó ficou chateado. No verso 22 do capítulo 30, diz que Deus escutou o choro de Raquel. Raquel chora. Deus escutou o choro de Raquel e diz: e lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre, e ela concebeu, verso 23, e teve um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. Deus se lembrou dela, ouviu a oração dela, que ela fez para que pudesse ter filhos. E ela depois disse: Deus não deixou que eu continuasse envergonhada por não ter filhos. Jeremias, o profeta Jeremias, tem uma revelação desse momento de Raquel. Capítulo 31, verso 15. Jeremias 31, 15. Aqui, Jeremias 31, 15, 16. Assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá. Ramá era o local onde Raquel estava, à beira de um poço. E a história, a tradição diz que ela grita de dor por não ter filhos. Ela sente o peso da esterilidade e começa a lamentar e a chorar em voz alta. E o profeta diz: choro amargo. O choro de Raquel foi amargo diante de Deus. O choro de Raquel foi um choro de dor, foi um choro de lamento. Raquel chora seus filhos, sem admitir consolação por eles. Eu não quero ser consolada. Eu não quero que ninguém me diga palavras de consolo. Nada vai me consolar. Eu quero filhos. Nada vai me consolar. Eu não quero ser consolada. Eles não existem.
porque senão eu morro. E a palavra depois diz que Jacó se tornou o pai de 12 filhos, o homem do governo. Nós aqui já choramos por nossos pais, nossos familiares. Acredito que todos nós aqui tivemos um chamado. Todos nós aqui fomos convidados a compartilhar o Evangelho. Todos nós aqui fomos chamados a ser frutíferos e a experimentar o que é ter filhos espirituais. O que eu estou trazendo para nós hoje é que Deus quer que voltemos o choro de lamentação. O que Deus quer é responder. Mas que às vezes, para termos a nossa resposta, nós precisamos do choro amargo. Para recebermos uma resposta de Deus, precisamos dos nossos lamentos. Precisamos admitir que não queremos ser consolados por sermos infrutíferos, sermos estéreis. Senhor, eu estou estéril. O tema dessa pregação é: estou estéril. Você está estéril. A sua madre está aberta, a sua madre espiritual. Você tem ganho almas para Jesus? Ou apenas vive da alegria de quem você ganhou no passado? Daquilo que você pregou anos atrás, das vidas que se converteram anos atrás. Hoje a minha vida está estéril. Amados, Abraão recebeu uma promessa, Jacó recebeu uma promessa, Isaac recebeu promessa, Jacó recebeu promessas. Não necessariamente as promessas acontecem só porque elas existem. Primeiro, toda promessa é condicional. Diga, toda promessa é condicional. O que isso significa? Que toda promessa tem um se. Se você fizer isso, fizer aquilo, outro, então, toda promessa é condicional. Outra coisa, ainda que você tenha promessa, todas as promessas precisam ser conquistadas com esforço. Diga, eu tenho que fazer esforço. Eu tenho que me esforçar. Diga, eu tenho que me esforçar para a promessa acontecer. Vamos ler Mateus capítulo 11, verso 12. Mateus 11, 12. Mateus 11, 12. Desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus. O reino dos céus é tomado à força. E os que se esforçam são os que o conquistam. Você sabe quem é que conquista o reino dos céus? Quem se esforça. Quem conquista o reino dos céus? Quem conquista o reino dos céus? Então o reino dos céus é aqueles que tomam a força, que agem de violência, agem de coragem, agem de força e se apoderam dele. O reino do céu tem que se apoderar dele. Aí ele está ali, está esperando para entrar nele, tem que se apoderar. Não fique sentado, de braço cruzado, achando que o teu milagre vai chegar, porque não vai. Ou eu creio no milagre, eu não vou nem perguntar isso, porque muita gente crê com a mente. Mas nós precisamos entender com o nosso coração, a fé está no coração. E outra coisa, crer no milagre
Se você crê mesmo, você vai descruzar o seu braço e vai começar a se apoderar por esforço. Você vai entrar no reino dos céus por esforço. Você vai lutar pelo teu milagre. Você vai se esforçar pelo teu milagre. O teu milagre requer esforço. Deus me prometeu que eu vou ter filhos. Abraão teve que ir lá, se esforçar, entrar com Sara na tenda e falar: Sara, está na hora de você dançar a dança dos véus, porque eu tenho que me esforçar. Deus prometeu, mas eu preciso me esforçar. Você entende isso? Diga amém. Deus prometeu que vai salvar minha família, mas eu tenho que me esforçar, eu tenho que abrir uma célula, eu tenho que levar minha família. Deus prometeu que vai salvar meu bairro, mas eu tenho que me esforçar. E o reino do céu é conseguido pelo esforço. Glória a Deus. Eu não gostei disso não, estava tão bom quando eu acreditava que eu ia ficar aqui sentado e que Deus um dia, igual o Papai Noel, ia descer pela chaminé com um saco grande com o meu milagre e falar: toma, apareceu o teu milagre. Deus já te fez a promessa. Quem aqui tem uma promessa? Amém. Com a mão da tua promessa que você levantou, quem aqui tem uma promessa? Essa tua mão é a promessa, presta atenção. Está vendo? Tua promessa está aqui, ó. Quem aqui tem uma promessa? Mão, está falando de esforço. Esforça-te. Aplica o sangue de Jesus na tua mão. Essa mão é a mão do talento. É a mão que vai ganhar o milagre pelo esforço. Você vai se apoderar do milagre. Você não vai ficar assim sentado e achando que o milagre vai cair. Não. Com essa mão, como Josué e Caleb, tu vai pegar a espada e vai lutar pelo teu milagre. E vai correr atrás do teu milagre. Porque a promessa é tua. E o esforço, Deus já vai olhar e vai te ouvir. Amém? Deus te fez a promessa. Agora corre atrás. Batalha. Chore por seus filhos. Chore, clame pelos seus filhos. Agora, preste atenção. Mas apóstolo, e quando a gente chora por filhos? E quando eu creio? E quando eu me esforço? Deus me deu filhos, mas os filhos morrem. Quem já passou por essa situação aqui? Alguma vez? Quem já teve filhos espirituais e que morreram espiritualmente? Só esses? Quem aqui já ganhou vidas para Jesus? Trabalho do seu esforço e que morreu, foi embora, abandonou Jesus. E agora? E quando os filhos morrem? Vamos para o segundo livro dos Reis, capítulo 4. Eita, a Bíblia é grande. Que essa Bíblia tem 5 versões, numa Bíblia só. Então, ela é muito grande, mas ela é boa porque eu posso ler em várias versões. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso 14. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso 14. Nós vamos ler 14, 16, vamos ler alguns. Essa aqui fala da história de Eliseu e da mulher sunamita. A Ana Lígia pregou aqui de tarde sobre isso. Então escute. Então disse ele: que há de se fazer por ela? Eliseu chamou o moço dele, Geazi, ou Geazi, chamou e falou assim: essa mulher tão prestativa, essa mulher tão compadecida, tem nos ajudado. Geazi, vá lá e descubra o que a gente pode fazer por ela. Aí Geazi vira e fala: meu senhor Eliseu, não tem nada para fazer por ela. Ela é uma mulher casada, tem uma vida estável, tem uma casa boa. A única coisa que ela não tem é filho. Ela não tem filho. E o marido dela já é velho.
Eliseu dá uma ordem. A este tempo determinado, ou seja, nesse mesmo mês aqui, do ano que vem, segundo o tempo da vida, ou seja, o tempo de uma gestação, você vai abraçar um filho. Aí ela, uma mulher muito sábia, eu me vejo até nessa mulher, olha isso. Não, meu Senhor, homem de Deus, não minta para mim. Não menta para tua serva, não. Eu sou estéril, meu marido é velho agora. Eu sou estéril. Não mente para mim. Corajosa ela de dizer que o profeta estava mentindo. Damasco ela conhecia o profeta. Ela sabia como Deus usava aquele profeta. Mas ela olhou para as possibilidades. E ela disse: não mente para mim. Porque é impossível. Aí verso 17. Olha o resultado aqui. E concebeu a mulher. E deu à luz um filho, no tal tempo determinado. Segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. A palavra do profeta sobre ela aconteceu. Tá, beleza. Eu já ganhei vidas para Jesus. Já tive filhos. Olha a história dessa mulher. E crescendo um filho, crescendo um menino, sucedeu, verso 18, que um dia saiu para o campo com seu pai. Estava lá com os segadores, colhendo. Verso 19, aí disse o menino: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Aí o pai dele virou para um moço, um empregado, e falou: leve o menino para a mãe, que ele está com dor de cabeça, está passando mal. No verso 20, ele pega, o moço pega o garoto, leva para a mãe acalenta o menino, bota o menino no colo, fica ali cuidando. Quando deu meio-dia, o que é meio-dia? Metade de um dia, quando chega no auge do dia, sabe aqueles discípulos que estavam pronto, que você acreditava que ia abrir a célula, que ia frutificar. Agora a minha equipe de 12 está fechando, agora essa igreja vai conseguir muitos discípulos, agora nós vamos romper, agora. E chega meio-dia, quando o sol está no ápice, quando a luz está brilhando, a morte chega. Eu não sei aqui quantos já viveram isso. Quantos já experimentaram a morte no meio de tudo. E a mensagem para nós hoje é: dar-me filhos. Mas também há uma mensagem que diz: é tempo de ressuscitar. Porque quando aquela criança morreu, o verso 32, a mulher manda chamar o profeta Eliseu e disse: eu falei para você não brincar comigo, eu disse para você não mentir para mim, eu não te pedi filho nenhum, você que quis me dar, e agora está aqui, essa criança está morta. Geazi foi. Ela falou: não quero você não, pode voltar. E diz para o teu Senhor, o profeta, que ele que venha, foi ele que me prometeu. Eliseu chega naquela casa e o menino está morto em cima da cama. No verso 33, então entrou ele, fechou a porta sobre ambos e orou ao Senhor. E aí vocês conhecem a história, como Eliseu fez. E no verso 36, Eliseu chama o servo dele, Geazi, e diz: pode chamar a sunamita, pode chamar a mulher. A mulher chama, ele foi, chamou, a mulher veio e ele diz: toma teu filho, o teu filho está vivo. Porque chegou o tempo de ressurreição, é tempo de ressuscitar.
Deus está abrindo um tempo de ressuscitar. Verso 37, veio ela, se prostrou aos seus pés, se inclinou à terra, tomou o seu filho e saiu. Filhos que morreram ao meio-dia, Deus está ressuscitando. Haverão discípulos que voltarão ao discipulado. Isso é para quem crê, isso é para quem tem fé. Discípulos que voltarão ao discipulado. Haverá um tempo de ressurreição nesse ministério. Quantos dizem amém? Quantos podem aplaudir ao Senhor? Mas eu vou concluir essa palavra com uma outra coisa que Deus me deu. Pensando muito em mim, porque Deus estava falando comigo. E pensando numa outra pessoa, ela sabe com quem eu estou falando. Quando Deus me deu essa palavra. E nós vamos para o segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 21. Capítulo 21. Há tempo de gerar filhos. Nós vimos a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, e a história de Raquel. Dá-me filhos, senão morro. Nós vimos a história da Sunamita, que ao meio-dia o seu filho morre. Mas o profeta de Deus vem, ora, e o filho, o quê? O que acontece com o filho? Diga, o filho ressuscita. Diga, o filho ressuscita. Diga, o filho ressuscita. Agora você vai dizer, vai dar uma ordem profética: filhos ressuscitem. Filhos ressuscitem. Filhos ressuscitem. Agora nós encontramos uma outra situação. Preste atenção. Verso 1. Vai acompanhando e não tira, tá? Só vai trocando os versículos. Durante o reinado de Davi houve grande fome. Durou 3 anos seguidos. Israel estava em fome. Você tem noção de 3 anos sem chover? E havia fome. Não caía uma gota de chuva. E aí Davi consulta a Deus. E sabe o que Deus fala? O profeta diz para Davi: Saul, o rei anterior a você, e a família dele é culpado de assassinato. Saul matou o povo de Gibeão. Por isso Israel está sem chover e há uma grande seca. No verso 3, Davi chama o povo de Gibeão e fala: eu preciso resolver essa situação. Não chove. Há seca em toda a terra de Israel. 3 anos sem chuva. O povo está morrendo de fome. As crianças morrendo. Não tem mais plantação. Aí ele diz: o que eu posso fazer por vocês? Vocês precisam me ajudar a resolver o problema do povo. Eu quero pagar pelo mal que foi feito para vocês. Saul, o rei antes de mim, matou o seu povo. E eu preciso pagar. Por quê? Porque eu preciso que Deus abençoe o meu povo. Deus precisa abençoar Israel outra vez. E aí eles responderam no verso 4. A nossa questão com Saul, com a família dele, não pode ser resolvida com prata nem com ouro. Ainda, rei, que você queira me dar todo o ouro de Israel, não quero. Ainda que você me dê toda a prata de Israel, não quero. E também não quero matar nenhum israelita. Não interessa para nós matar ninguém. Aí Davi: ué, então como é que eu vou resolver isso? O que vocês querem que eu faça? O que eu posso fazer?
No verso 5 eles dizem para Davi: Saul quis nos destruir para que não sobrasse ninguém, não sobrasse nenhum descendente nosso em Israel. Aí no verso 6 ele diz para o rei Davi: entregue-nos então 7 homens descendentes do rei Saul. Nós vamos enforcar esses 7 homens lá em Gibeá, lá onde Saul nasceu. Nós vamos enforcar os 7 descendentes de Saul, lá onde ele nasceu. Vamos matar eles. Só isso que vai nos livrar. Aí o rei Davi faz o quê? Tudo bem. Eu vou entregar 7 descendentes de Saul. O único que o rei Davi livrou foi Mefibosete, filho de Jonatas, amigo dele. Jonatas já estava morto com Saul. Mefibosete era o único que tinha vivido. Davi poupou a vida dele e pegou os outros filhos de Saul, com concubinas, com esposas, e entregou ao povo. Verso 9: E Davi entregou os 7 ao povo de Gibeão, e eles o enforcaram no monte diante do Senhor, e todos os 7 morreram juntos. Então os 7 filhos de Saul morreram juntos, foram enforcados. E diz assim: isso aconteceu no fim da primavera, no começo da colheita da cevada. Marcou o tempo. E, como era de praxe da época, foram enforcados e os corpos não podiam ser mexidos, ficavam pendurados ali, sem direito a serem enterrados, expostos à vergonha, à humilhação. No verso 10, Rispa, uma das concubinas, tinha tido 2 filhos, mas havia cuidado dos outros 5 que estavam enforcados. Foi lá para o enforcamento. Pegou um pano grosso, um pano de saco. Fez com ele um abrigo sobre uma rocha, uma pedra que tinha perto da forca. Pegou o pano, fez uma cabana e disse: eu não vou sair daqui. Com aquele pano, aquela mulher diz que ficou ali do começo da colheita da cevada até o dia das primeiras chuvas de outono. Sabe o que isso significa? 6 meses. A mulher não foi para sua casa, não descansou. 6 meses. E no verso 10 diz que durante 6 meses ela não deixou as aves se aproximarem dos 7 corpos, e nem os animais selvagens de dia e nem de noite. Rispa ficou ali 6 meses. Eles pendurados e ela com aquele pano: show, show, não vou comer eles, show, show. E eles pendurados. Sai, sai, espantando bicho do deserto, querendo comer as carnes. 6 meses aquela mulher não descansou. Show, 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 show. Sentava um pouco, vinha um corvo: sai, sai, sai. Outro animal: sai, sai. As pessoas passavam e começaram a sentir pena daquela mulher. 7 filhos mortos, todos no mesmo dia.
pendurados na forca. E diz o texto que Davi ficou sabendo do que Rispa estava fazendo. Foram contar para ele: Rei, a gente está com pena dessa mulher. Eu sei que os corpos ficam expostos para todos saberem, para que a família de Saul seja envergonhada e humilhada, mas a mulher não descansa, não tem mais casa e vigia os corpos dia e noite por 6 meses. Então Davi vai onde está Saul e Jonatas enterrados, pega os ossos de Saul, pega os ossos de Jonatas, vai lá e manda tirar os 7 corpos pendurados. Deixa que eu vou falar a palavra de Deus para você. Davi manda tirar. E no verso 13, Davi então colocou os ossos de Saul e de Jonatas junto com os ossos dos 7 homens que haviam sido enforcados. E no final do verso 14 diz: e depois disso, Deus respondeu às orações do povo pelo seu país. Sabe o que eu vou dizer para você? O que Deus falou comigo. Deus ressuscita filhos ao meio-dia. Porém, filhos mortos há 6 meses precisam ser sepultados. Enquanto você chorar pelos filhos mortos, Deus não pode responder suas orações para novos filhos. Sepulta as coisas velhas. Pare de chorar pelas coisas velhas que você perdeu. Pare de lamentar o que ficou para trás. Pessoas que fizeram parte da sua história, que foram boas, mas, ou até boas, que trazem até boas lembranças. Porém, isso devem ser apenas lembranças. A mensagem que Deus deu para mim, para algumas pessoas aqui, é que está na hora de sepultarmos os mortos. Está na hora de você pegar pessoas mortas e sepultar. Está na hora de parar de abanar os umbuns e de enterrar para que a chuva comece a cair. E quando os mortos foram enterrados, a chuva começou a descer sobre Israel. A chuva começou a vir e a plantação começou a brotar e os frutos começaram a vir sobre a terra. Está na hora de enterrarmos, sepultarmos pessoas, coisas, fatos do passado e que te machucam, que te relembram e que você quer trazer e está sempre buscando lá atrás. Ah, mas foi isso, ah, mas foi aquilo, ah, mas fulano, ah, Beltrano, ah, mas foi assim, ah, mas foi assado. Chega! Acabou. Deus quer que você ponha um ponto final nisso. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo de verdade, diga amém. Mateus 3:9. Não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Era o povo que descendeu de Abraão, vocês sabem, da semente de Abraão, e que se orgulhava disso. Jesus falou assim: eu vos digo que até das pedras Deus suscita filhos a Abraão. O que significa
significa isso? Deus não tem problema em dar filhos. Deus não tem problema em dar filhos. Filhos, até uma pedra vira um filho. Deus não tem problema em te dar filhos. Quantos querem filhos espirituais? Levantem as mãos. Quantos querem ganhar suas famílias? Levantem as mãos. Quantos querem ver seus filhos salvos? Sua vizinhança salva? Deus não tem problema em dar filhos. A questão de Deus está em quem está disposto a ter filhos. Quem está disposto a crer? Quem está disposto a chorar pelos filhos como Raquel? Quem está disposto a não ser consolado? Senhor, eu não quero ser consolado enquanto a última alma não for salva. Você precisa desejar. Outra coisa que eu quero que você lembre: promessas são conquistadas por esforço. Se Deus te fez uma promessa, se esforce. Se esforce. Outra coisa que eu quero que você lembre: filhos mortos ao meio-dia ainda não encerrou o dia. Deus vai ressuscitar. Amém? Estou ouvindo amém da igreja? Amém. Filhos mortos ao meio-dia, Deus vai ressuscitar. Agora, outra coisa que eu quero que você entenda: após 6 meses, sepulte os filhos mortos e recomece. Diga: está na hora de recomeçar. Diga: está na hora de recomeçar. Está na hora de recomeçar. Quem aqui é destro? É destro, usa a mão direita. Diga assim: Deus, dá forças à minha mão direita. Quem aqui é canhoto? Diga assim: Senhor. Diga: Senhor, dê forças ao meu braço esquerdo. Quem aqui tem 2 pernas? Diga: Senhor, ponha força nas minhas pernas. Porque faça-se com os braços, faça-se com as pernas. Eu vou conquistar